Evangelho de Jesus para as nossas vidas. O Evangelho coloca aqui o início da chamada vida pública de Jesus, quando ele concretamente inicia a sua missão. Começa com uma informação crucial, né? Diz aqui o texto que quando soube que João, o Batista, havia sido preso, ou seja, a missão de João havia se completado. E a missão de João era justamente anunciar o tempo do Messias, a chegada do Salvador, a chegada do momento em que Israel poderia dar um grande passo na sua caminhada como povo de Deus. Ou seja, diante desse fato, Jesus inicia então a sua missão. E é muito interessante, meus caros irmãos e irmãs, as escolhas que Jesus vai fazendo nessa sua missão. Na sua missão, o anúncio. Jesus pede para nós, nos anuncie o reino de Deus. Ele nos convida a compreender o que é necessário em nossas vidas para que o reino de Deus aconteça. O Evangelho conclui dizendo assim: Jesus passava por toda a Galileia, em todos os lugares, e Jesus passava ensinando, mostrando justamente o que precisamos fazer. Nós devemos nos deixar, em primeiro lugar, ensinar-nos por Jesus, pelo seu Evangelho, pelo seu anúncio. E diz mais, Jesus ensinava, anunciava a boa nova. O anúncio da boa nova de Jesus é esse: compreendermos que para que o reino de Deus aconteça em nossas vidas, precisamos aprender, como Jesus, a amar, a viver o amor de Deus. Isso que significa esse anúncio da boa nova. E a terceira situação aqui, condição, que diz o texto, Jesus curava. Jesus veio para nos curar dos nossos males, das nossas incompreensões, daquilo que de uma certa maneira em nossas vidas não está em comunhão com aquilo que o próprio Jesus anuncia no seu amor. Para completar justamente, para realizar essa missão, dizia das escolhas de Jesus, Jesus começa a sua chamada vida pública na Galileia. E o próprio texto explica para nós por quê. Diz aí que era para cumprir a profecia, uma profecia de Isaías. E é justamente essa profecia que traz para nós a primeira leitura, que é retomada no Evangelho. Isaías, quando ele escreve, dizendo que Zabulon, Neftali, são palavras diferentes, mas eram os nomes das tribos de Israel. As tribos de Israel receberam o nome dos filhos de Jacó. Então eram duas pessoas do passado que deram nome a duas tribos. Essas duas tribos, Zabulon e Neftali, eram as que estavam mais ao norte, praticamente no limite do estado aí, digamos, do país, da nação. E sofreu uma grande humilhação, diz aqui o profeta. O quê? Eles haviam sido dominados por um povo chamado Assírio, um império muito poderoso e muito cruel do passado, segundo os livros de história, que impuseram o seu domínio, o jugo nos ombros, como diz a leitura, e todo o sofrimento decorrente dessa situação, a ponto do profeta dizer assim: eles estão vivendo nas trevas, eles estão vivendo na escuridão, no sofrimento. Aí o profeta visualiza uma situação nova. Qual a situação? Uma luz vai brilhar. Lógico que quando o profeta escreveu, ele estava convicto que aquilo ia acontecer imediatamente, Mas a história não foi assim, Essa situação de treva, de escuridão, naquele momento da história de Israel, só piorou.
Se primeiramente eram só 2 tribos das restantes que estavam sob o domínio, depois que o profeta escreveu isso, as outras tribos, chamado Reino do Norte, desapareceu, todas foram destruídas. A parte mais extrema, a Galileia, caminho das nações, Galileia das nações, local que era caminho do mar, passava muita gente, consequentemente ao longo dos anos, mais se distanciou daquilo que seria ser judeu, ser fiel à lei. Tanto é que Jesus, aqui no Evangelho, Mateus resgata essa mesma passagem, dizendo assim: Galileia, não das nações, como fala a primeira leitura. Ele fala assim: Galileia dos pagãos, onde viviam pessoas distantes então do ideal da proximidade com Deus. E é justamente nesse contexto, para essas pessoas, que Jesus começa a sua missão. Talvez assim, para aquelas que mais precisavam, para aquelas que estavam mais distantes, para aquelas que viviam situações mais difíceis, uma verdadeira treva, escuridão, não deixa enxergar. Muitas vezes nós também não enxergamos. Muitas vezes nós também corremos o risco de estarmos na mesma situação, vivendo situações difíceis, que podem acontecer na nossa vida, sim, é verdade, e não conseguir enxergar, porque na verdade não enxergamos e muitas vezes buscamos, procuramos de jeito errado, de jeito equivocado. Achamos que a solução muitas vezes está em tantas coisas que o mundo defende, ideologias e tantas outras coisas, quando a solução na verdade para os nossos problemas é uma só. É disso que vai falar Jesus para nós no Evangelho. Então Jesus inicia a sua chamada vida pública chamando seus colaboradores. É muito interessante que aqui essa chamada, desses primeiros, o Evangelho de Mateus que nós ouvimos, ele é um pouco mais sucinto com relação ao chamado desses discípulos. O Evangelho de João, de Lucas, eles trazem bem mais detalhes. Jesus não, quer dizer, Mateus não, ele vai concreto no ponto. Jesus passou e chamou os 4 primeiros, são os mesmos, é Pedro, André, Tiago e João. Eles eram pescadores, e Jesus diz assim: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. O que significa isso? Onde trabalha um pescador? Na água, não é assim? Aqueles lá, mais especificamente, o mar da Galileia. Era ali que eles trabalhavam, era ali que eles buscavam seu pão. E o mar, meus caros irmãos e irmãs, as águas, para os povos antigos, significava tudo aquilo que eles temiam, principalmente por causa do universo desconhecido, da grandiosidade. Eram tantos relatos: olha, a pessoa saiu de barco e nunca mais foi vista. Eu acho que no mar está cheio de monstros marinhos que engolem as pessoas. Enfim, acreditava-se que naquela época, sem o auxílio da ciência, que a terra era plana, não tinha esse conhecimento. Achava que se chegava num ponto do mar, acabava tudo, se você chegasse ali, ia cair fora. Enfim, coisas desse tipo. Por isso que era temido. Ao falar dessa pescaria, Jesus está falando assim: olha, preciso de você, para que você trabalhe nesse projeto, para que as pessoas possam ser resgatadas, salvas de toda a escuridão, de tudo que é treva, de tudo aquilo que se teme, de tudo aquilo que é medo, de tudo aquilo que possa representar de fato esse sentimento ruim de dentro do nosso coração, para que nós possamos ser salvos por Deus, dentro desse projeto de amor. Esse é o grande convite que faz Jesus para cada um de nós. Ele chama, forma a sua comunidade, podemos falar uma igreja. Essa comunidade igreja quer ser, no projeto de Deus, aquela que indica, segundo o Evangelho, o caminho da luz, o caminho da salvação.
Não é por um acaso que esse mesmo livro, esse trecho do livro do profeta Isaías, da primeira leitura, é também a primeira leitura lida na missa da véspera de Natal, na missa de Natal à noite, chamada Missa do Galo, para falar justamente isso. A luz é Cristo. É Cristo que ilumina. É Cristo que é o caminho da salvação. É nele que devemos confiar. É nele que devemos colocar a nossa força. Então Jesus, passando em nossas vidas, nos ensinando, nos colocando a tomada de consciência para que nós possamos nos deixar ensinar por Jesus Cristo. Deixar-nos ensinar pelo Evangelho. Não é pela internet, não é pelo grupo do WhatsApp, não é por aquelas mensagens fake que você recebe. Não é ali que a gente coloca a nossa instrução, aqui, o ser instruído. O ser instruído a gente coloca no Evangelho, buscando diretamente no Evangelho, buscando beber na palavra de Deus, para que no segundo passo, então, nós possamos conhecer a boa nova, o projeto de Deus. Como que nós sabemos se algo é de Deus? Nós sabemos se algo é de Deus se tem amor, se nos ensina a amar, se nos ensina a viver o amor de Deus, se nos ensina, em decorrente desse amor de Deus, temos posturas amistosas, que geram paz, que geram harmonia. É isso que significa beber na fonte desse anúncio da boa nova. Conhecer o amor de Deus e ser transformado por Ele. Nessa dimensão, meus caros irmãos e irmãs, receber a cura de todos os males, dos nossos traumas, das nossas dificuldades, das nossas angústias. Buscar pelo caminho certo, conhecer o amor de Deus para ser transformado por esse amor de Deus. Esse é o caminho seguro, esse é o caminho de Deus, esse é o caminho que nos ensina Jesus Cristo. Para isso, meus caros irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus traz para nós uma palavra fundamental para que o reino de Deus aconteça em nossas vidas. E essa palavra fundamental colocada para nós no Evangelho é uma só: conversão. Precisa ter mudança. Conversão no sentido, até na lei de trânsito, né? Conversão à direita, você vira para a direita e volta, né? O voltar aí é se distanciar, né? Daquelas ideias, daquelas vontades, daqueles projetos, daquelas posturas que não nos leve a conhecer o amor de Deus. A verdadeira conversão. O grande erro, talvez, que nós podemos assumir em muitos momentos de nossa vida é justamente esse: achar que a conversão é para os outros. Como que a gente acha isso a todo momento, né? Não sou eu, é ele, é ela que tem que mudar, essa situação que tem que mudar. O reino de Deus começa a acontecer em nossas vidas quando temos consciência que somos nós que temos que fazer essa mudança dentro de nós, dentro das nossas posturas. E é por isso que Jesus fala, ele está próximo, mas para acontecer, precisa desse tomar de consciência da mudança necessária que temos que fazer em nós para que o reino de Deus aconteça. A mudança dos outros é consequência, é escolha de cada um, é postura de cada um. O reino de Deus acontece quando nós, em primeiro lugar, mudamos. É por isso que Jesus nos anuncia, nos ensina, nos anuncia a boa nova, nos mostra o caminho da cura. E a cura passa pela nossa conversão, pela nossa mudança. Completando as mensagens da leitura de outras leituras, a carta, a segunda leitura traz para nós, muito interessante, uma carta de São Paulo aos Coríntios. Corinto era na Grécia, ou seja, continente de hoje Europa, mas Paulo, quando escreve, ele está em Éfeso.
que é na Ásia, né? Ele ficou um bom tempo também. E a leitura é autoexplicativa, né? Paulo está lá em Éfeso, de repente chega uma família, a família de Cloé, e Paulo provavelmente deve ter perguntado, né? Olha, como é que vocês estão vindo de Corinto? Paulo passou muito tempo em Corinto. Como é que estão as coisas lá em Corinto? E pelo tom da carta aqui, né, que Paulo já entra de sola no assunto, o pessoal deve ter falado não coisas boas, né? Então, Paulo, as coisas não estão bem lá, não. Tem muita divisão. Está cada um por si. Parece que as pessoas deixaram de acreditar, deixaram de perceber aquilo que é mais importante, começaram a duvidar, colocaram um monte de obstáculos. E é por isso que Paulo escreve, então, logo no comecinho da carta, olha gente, o pessoal de Cloé aqui não falou coisa boa não. Como assim vocês estão divididos? É Cristo que nos une. É o seu projeto de amor, né? Que nos chama justamente, nesse projeto de amor, a encontrar o verdadeiro sentido para as nossas vidas. Todas as vezes que nós perdemos isso, meus caros irmãos e irmãs, de vista, perdemos isso da nossa frente, a nossa vida se complica. É as trevas que fala a leitura, a escuridão. Deixamos de enxergar o que é mais importante. É viver o amor de Deus. E muitas vezes nos apegamos a coisa, sei lá, que não tem tanta importância assim. Mas muitas vezes acaba servindo de gancho para que nós nos distanciamos de Deus. Viver o amor de Deus. Jesus quer nos ensinar. Precisamos nos deixar ensinar. Precisamos beber na fonte, ou seja, a palavra de Deus, o Evangelho. Para que uma vez, conhecendo os seus ensinamentos, o acolhamos como uma boa notícia, uma boa nova, que é justamente viver o amor, construir nesse amor, a partir desse amor, uma verdadeira unidade, aquilo que faltou para a comunidade de Corinto, segundo o relato da família de Cloé, que Paulo escreve na leitura. E vivendo nessa dimensão do amor, na unidade, na construção de uma vida de comunidade, possamos ser curados de todos os nossos males. E é justamente isso que queremos nesse momento agora, professar que acreditamos. Fiquemos em pé e juntos rezamos.